Bom dia, meus irmãos. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra. Muito provavelmente você deve estar ciente dos acontecimentos dessa última semana, especialmente daquilo que tem acontecido no Oriente Médio, em Israel. Israel está em guerra contra um grupo terrorista chamado Hamas. Existe uma urgência muito forte naquilo que Deus está fazendo sobre a terra. A minha mensagem tem a ver com isso hoje, mas eu sinto um peso muito forte de que você precisa entender o que está acontecendo. É urgente que você entenda qual é o momento da história em que nós estamos vivendo. É urgente que você entenda que as coisas que estão acontecendo não são eventos aleatórios, não são circunstâncias qualquer que estão acontecendo. Eu não sei se você lembra, mas alguns meses atrás nós estávamos, e eu sei que os irmãos aqui participaram, de um período de 40 dias de jejum e oração por Israel. E alguns meses depois de nós passarmos 40 dias em constante intercessão e oração por Israel, uma guerra como nunca visto antes em Israel começa a acontecer. Eu não vou falar exatamente sobre o que está acontecendo lá e sobre talvez os desdobramentos que isso pode ter e qual é o significado disso dentro da palavra do Senhor. Eu também não estou dizendo que existe um significado do que está acontecendo dentro da palavra do Senhor, mas eu só quero chamar a sua atenção para a urgência dos tempos em que nós estamos vivendo. As coisas não estão acontecendo de forma aleatória e nós precisamos estar atentos, porque nós estamos, sim, cada vez mais nos aproximando do retorno de Jesus para essa terra. E você precisa ser despertado para essa realidade. Você precisa ser despertado para a realidade do retorno de Jesus. O nosso espírito precisa estar atento às coisas que estão acontecendo. O alerta de Jesus nunca foi tão relevante como é nos nossos dias, de nós estarmos alertas, atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque cada vez mais o mundo tem ficado cego e muitas pessoas dentro da igreja também têm ficado cegas em relação às coisas que estão acontecendo. E assim, desculpa começar a mensagem dessa forma, mas é algo que está muito forte no meu interior. Então eu queria pedir muito que você prestasse atenção na mensagem. A gente não tem tempo a perder mais, irmãos. Eu acho que a urgência é essa, assim, a gente não tem mais tempo a perder. A gente precisa focar, a gente precisa voltar nossa atenção para aquilo que realmente importa. A hora é urgente, nós estamos no limiar da história. Mesmo que o que esteja acontecendo não seja cumprimentos de profecia bíblica, mesmo que não seja, nós estamos presenciando a história acontecendo na nossa frente. O que está acontecendo vai ser lembrado para sempre. Nunca antes isso aconteceu, então de uma ou outra maneira é extremamente significativo os dias em que nós estamos vivendo e você precisa prestar atenção nisso. E nós vamos falar isso ao decorrer da mensagem, mas uma igreja que prepara o caminho para a volta de Jesus é uma igreja que está atenta àquilo que está acontecendo no mundo. Então, para nós iniciarmos a mensagem, eu gostaria de orar, eu queria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, nós nos rendemos a Ti. Nós queremos confessar que não existe nada de bom em nós, não existe nada que nos habilite, que nos capacite a estarmos diante de Ti, na Tua presença, a não ser o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nessa manhã nós queremos Te dar total liberdade para falar conosco, mantenha o nosso coração atento, mantenha a nossa mente desperta, para a Tua voz. Nós oramos para que o Senhor fale conosco, ecoe a Tua voz no nosso interior. É o que nós te pedimos
nós nos submetemos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a primeira vinda de Jesus, nós podemos perceber na história que a primeira vinda de Jesus, ela não aconteceu de uma forma aleatória. Jesus, ele não chegou na terra de repente. As pessoas não estavam vivendo as suas vidas e aí de repente Jesus chegou e as pessoas não sabiam que ele estava chegando. Antes da primeira vinda de Jesus, Deus levantou um profeta chamado João Batista e ele era a pessoa responsável por preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Ele era a pessoa responsável por alertar as pessoas, por pregar o evangelho, por preparar a terra de Israel para que Jesus viesse em sua primeira vinda. A vinda de Jesus, no seu primeiro momento, não foi algo aleatório. Não foi algo que surpreendeu as pessoas, como se elas não tivessem sido avisadas que Jesus estava chegando. O ministério de João Batista, o ministério que nós vamos ver do precursor, aquele que vai adiante, era realmente o ministério de avisar as pessoas: o Messias está chegando, Jesus está vindo, arrependam-se. Quando nós olhamos para a primeira vinda, nós vemos então que ela foi precedida pelo ministério profético de João Batista. Mas quando nós olhamos para a segunda vinda de Jesus, o retorno de Jesus para essa terra, ele não será diferente daquilo que aconteceu na sua primeira vinda. Da mesma forma que na primeira vinda Deus levantou o ministério profético de João Batista para preparar o caminho para a vinda do Messias, na segunda vinda o Senhor também vai levantar um ministério profético para anunciar a segunda vinda do Messias. A segunda vinda de Jesus, da mesma forma da primeira, não vai ser uma coisa que as pessoas não estarão sabendo que Jesus vai vir. As pessoas podem não se importar, as pessoas podem não ligar para o fato de que Jesus está vindo. Mas a Bíblia nos mostra que um ministério profético vai se levantar para anunciar o evangelho do reino às nações, anunciando justamente a segunda vinda de Jesus. Existe uma profecia, nós não vamos ler, em Malaquias capítulo 4, que diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias, que restauraria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando João Batista aparece, o testemunho de Jesus e o testemunho das pessoas ali é que João Batista está debaixo do espírito e do poder de Elias. O testemunho é que João Batista, digamos assim, é Elias, que viria antes de Jesus. Mas em Mateus 17, se você está anotando, você pode anotar esses textos, Malaquias 4, Mateus capítulo 17, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Jesus, por que os fariseus diziam que antes da tua vinda, Elias precisava vir? E aí Jesus responde: eles estão corretos. Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas Elias já veio, e vocês não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram o que quiseram de Elias. E neste caso ele estava falando de João Batista. Então quando Malaquias 4 diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias precisa ser enviado para restaurar o coração de pais a filhos e filhos aos pais, não é necessariamente Elias fisicamente, a pessoa de Elias. Mas João Batista, ele estava debaixo do espírito e do poder que repousava sobre Elias. E Jesus diz então que Elias ainda virá. O que Jesus está dizendo é que o mesmo ministério de João Batista, o mesmo poder que estava sobre Elias, é o poder que vai operar novamente sobre uma geração antes do grande e terrível dia do Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Essa é a nossa premissa,
de que antes da segunda vinda de Jesus, o Senhor vai levantar um povo que vai anunciar às nações que Ele está voltando. E por que nós falamos que Ele vai levantar um povo e não simplesmente um indivíduo? A primeira vinda de Jesus, ela foi uma vinda, digamos assim, local. Jesus ele veio para morrer pelos pecados da humanidade, mas o evento em si da vinda de Jesus aconteceu ali em Israel. Quando nós falamos da segunda vinda de Jesus, Jesus está voltando e o evento da segunda vinda é um evento global. A Bíblia diz que todo olho verá Jesus voltando, e por causa disso, não só um homem vai preparar o caminho do Senhor, mas um grupo coletivo de pessoas vai preparar o caminho do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos aos nossos 3 pontos. O primeiro ponto é a missão. Qual era a missão de João Batista e qual é a missão dessa igreja que prepara o caminho para a vinda de Jesus? A missão nós vamos ver no Evangelho de Lucas. Você pode abrir agora Lucas, capítulo 1. A missão, o mensageiro e a mensagem são os nossos 3 pontos, tá? O primeiro ponto é a missão. Lucas, capítulo 1 é o anúncio do nascimento de João Batista. No versículo 17, o anjo Gabriel diz o seguinte para o pai de João, Zacarias. Versículo 17: ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versículo 76, aí do capítulo 1, já é Zacarias profetizando sobre João Batista. Versículo 76, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Qual era a missão de João Batista e qual é a missão da igreja em relação à segunda vinda de Jesus? Primeira parte da missão é ir adiante, ir à frente, ser um precursor, ser alguém que vai antes avisando que alguém está chegando. Agora, quando o texto diz que João Batista iria adiante do Senhor, quando o texto diz que João Batista seria esse precursor, esse desbravador que iria chegar antes de Jesus, anunciando a vinda de Jesus, não é simplesmente ir antes. Quando nós falamos sobre esse ministério do precursor, esse ministério que vai adiante do Senhor, nós estamos querendo dizer que a missão dessa pessoa, a missão desse tipo de pessoa que vai preparar o caminho do Senhor, é uma missão de antecipação. Se você está anotando, anote essa palavra, antecipação. O que Deus quer fazer com esses mensageiros que vão preparar o caminho para o retorno dele? O que é que Deus fez com João Batista? O estilo de vida de João Batista e o estilo de vida desses que vão preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus é um estilo de vida que antecipa aquilo que Deus quer fazer na igreja como um todo. Aquilo que Deus quer fazer com todo o povo dele, este que é o precursor vai viver essas realidades antecipadamente. Então, digamos que o Senhor deseja que toda a igreja dele viva em uma radicalidade de santidade. Estes que são os precursores são as pessoas que vão começar a viver isso antes de todo mundo, estabelecendo um exemplo de como é uma vida que prepara o caminho para o Senhor. Não é só ir à frente, mas é viver realidades de forma antecipada. Isso é o ministério profético. O ministério profético, ele não apenas anuncia aquilo que vai acontecer, mas ele começa a viver hoje uma realidade que as pessoas só vão viver depois. E é por isso
que muitas pessoas, ou digamos que o ministério profético, ele é muito mal compreendido. Muitas vezes ele é até mesmo rejeitado, porque ele está vivendo uma realidade que os outros ainda não estão vivendo. E ele precisa lidar com esse dilema, e os outros precisam olhar para ele como um sinal do lugar onde Deus quer levar todas as pessoas, e não somente aquela pessoa. Ser um precursor é viver as realidades em antecipação. O que é uma comunidade profética? O que é uma comunidade que vai preparar o caminho para a volta de Jesus? É uma comunidade que por completo começa a viver a realidade daquilo que Deus quer para toda a igreja no mundo. Amém, irmão? Vocês desejam ser uma comunidade que vai preparar o caminho para a volta de Jesus? A grande questão é, vocês vão precisar começar a viver as realidades daquilo que Deus vai fazer com toda a igreja no futuro, agora. Isso é muito difícil, porque é estranho. É estranho você viver uma realidade futura no presente. Deus vai levar a igreja para um lugar onde Deus vai tirar completamente a distração da igreja. O ministério profético é aquele que hoje já vai viver completamente sem distrações, enquanto outros ainda estão distraídos. Deus quer levar a igreja para um lugar de uma vida de extrema devoção, jejum e piedade ao Senhor. Ele vai fazer isso com toda a igreja. Mas uma comunidade profética que prepara o caminho para a volta de Jesus, ela já começa a viver essa realidade hoje. E aí o que acontece? Quando os outros olham é estranho. Mas essa é a realidade, essa é a missão do precursor. Essa é a missão de uma comunidade que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. É estar um passo à frente. É viver uma realidade que um dia todos vão viver, mas nós estamos vivendo em antecipação. É ter um estilo de vida que Deus quer levar todos os santos, mas eu estou vivendo esse estilo de vida antes que os outros, porque eu estou adiante, eu sou um precursor, eu estou preparando o caminho para a vinda de Jesus com a minha vida, com o meu estilo de vida. A primeira parte da missão do precursor é essa: viver em antecipação aquilo que Deus quer fazer com toda a igreja. Amém, irmãos? A segunda parte da missão, aqui o texto diz, deixar um povo preparado para o Senhor. Quando nós falamos sobre preparar o caminho para a volta de Jesus, traduzindo de forma muito fácil, nós estamos falando sobre preparar pessoas para a volta de Jesus. Preparar o caminho para a volta de Jesus é um sinônimo de preparar pessoas para a volta de Jesus. Por exemplo, no desenrolar desses acontecimentos em Israel, e mesmo após a pandemia, nós estamos vendo aí basicamente dois tipos de pessoas. Pessoas que ficaram desesperadas, tanto na pandemia quanto agora, no estourar dessa guerra, e pessoas que estão dizendo, não, isso aí é Gog e Magog, isso aí é o anticristo se levantando, isso é cumprimento de profecia bíblica. E essas pessoas estão alarmadas, essas pessoas estão com medo, essas pessoas estão anunciando que, nossa, nós já entramos no princípio das dores, nós já estamos começando a grande tribulação. Olha só, o 666 é aquilo. E aí a pessoa começa a procurar em várias coisas significado bíblico para as profecias. Os exemplos que eu lembro são um pouco antigos, mas teve uma época que a Coca-Cola era alô diabo, e aí é um negócio do anticristo. Atualmente tem um negócio lá do energético Monster, que vira o 666 lá no Monster. E aí uma hora fala que a vacina é a marca da besta, aí uma hora manda uma mensagem lá de que lá na China estão fazendo um chip assim. Aí a ONU bota uma estátua lá de uma pantera, não sei o que, olha aí, nós temos esse tipo de pessoa.
que ela está meio distraída, mas quando tem algum evento dramático na terra, ela dá um pulo e fala: nossa, Jesus está voltando. Ela está vivendo a vida dela, mas acontece alguma coisa e Jesus está voltando. Tem esse tipo de pessoa. Com certeza, você deve ter uma tia, algum tio aí que te mandou alguma mensagem no WhatsApp, assustada aí. Aí tem o negócio das luas de sangue aí também. Nossa, é um monte de coisa. Temos esse tipo de pessoa. E numa tentativa de não ser esse tipo de pessoa, nós temos um outro espectro que está do outro lado, que são as pessoas que, não, gente, olha, não tem negócio de sinal da vinda de Jesus, não. Jesus vai, assim, eu sei que Jesus vai voltar, está escrito na Bíblia que Jesus vai voltar, mas a gente não deve ficar procurando sinais, não. Os sinais, na verdade, eles servem só para apontar como esse mundo ele é finito, e ele é mau, e um dia ele vai acabar. E os sinais, eles servem, na verdade, para você olhar para si mesmo e procurar ter uma vida diligente nos caminhos do Senhor. Mas para com esse negócio de ficar falando de sinais da vinda de... Nós temos que pregar a primeira vinda de Jesus. Nós temos que pregar a cruz. Jesus vai voltar e é isso aí. Pessoas que vão para o outro extremo e acabam não nutrindo uma expectativa pela volta de Jesus. E eu creio que existe um lugar entre esses dois que nós podemos estar. E quando nós falamos sobre preparar pessoas para a volta de Jesus, não é nem estar desse lado, nem deste outro lado, mas termos uma sobriedade em olhar para a palavra de Deus, em estudar as profecias bíblicas, em nutrir uma esperança da volta de Jesus, sem ficarmos malucos com tudo que acontece, e ficarmos especulando sobre coisas, e a gente parecer uns doidos que em tudo está vendo o sinal da besta, mas ao mesmo tempo sem ignorar o fato de que Jesus foi muito claro que haveriam sinais do retorno dele. Então, quando nós falamos sobre preparar pessoas ou preparar o caminho, nós estamos falando preparar as pessoas para os eventos que antecedem a vinda de Jesus. Quando nós olhamos para a Escritura, a profecia bíblica é muito clara, falando para nós sobre eventos que vão acontecer antes da vinda de Jesus. E estes eventos, eles são tanto positivos quanto negativos. E as pessoas precisam estar preparadas para ambos os eventos. As pessoas precisam estar preparadas, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre um grande derramar do Espírito Santo. Irmãos, o que significa estar preparado para um grande derramar do Espírito Santo? Vocês estão prontos para Deus derramar um avivamento e 3.000 pessoas na cidade converterem de uma vez? Como que a gente vai discipular 3.000 pessoas que converteram de uma vez? Você está pronto para orar por um morto e este morto ressuscitar e você não se envaidecer e não roubar a glória para você? Nós precisamos nos preparar para os eventos positivos antes da vinda de Jesus. Precisamos nos preparar para o avivamento. Precisamos nos preparar para a glória que vai vir sobre a igreja nos últimos dias. Eu tenho pensado muito sobre isso. Quando nós falamos sobre os últimos dias, nós enfatizamos demais os aspectos negativos. E às vezes as pessoas acabam ficando com medo. Tem aspecto negativo. Vai ter uma grande tribulação. Vai ter perseguição. Eu vi que o Johnny estava falando um pouco sobre isso semanas atrás. Isso vai acontecer, nós precisamos estar sim preparados para isso. Nós precisamos estar preparados, inclusive até mesmo para, se for preciso, dar a nossa própria vida por amor ao Evangelho. Nós precisamos estar preparados para isso. Mas quando nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus e sobre os eventos, não é só perseguição, não é só grande tribulação. Este vai ser o momento de maior glória da igreja. As pessoas ficam com medo da grande tribulação, mas vai ser um momento onde a igreja vai estar andando debaixo de um grande avivamento, sinais, poderes, milagres extraordinários acontecendo, o evangelho sendo pregado em todas as nações. Irmãos,
por mais difíceis que os dias que antecedem a vinda de Jesus possam parecer, serão os dias mais empolgantes para a igreja de Jesus Cristo. Serão os dias de maior glória para a igreja de Jesus Cristo. E você precisa estar pronto para ser enviado, para pregar o evangelho nas nações. Irmão, a hora é urgente de nós começarmos a pregar o evangelho com ousadia. Você está pronto para ser enviado para o Oriente Médio, para pregar o evangelho a muçulmanos e árabes? É você. Nós somos a igreja. Somos nós que vamos ser enviados. Eu tenho falado para as pessoas, é bom você começar a reconsiderar um chamado para missões, porque todos nós somos chamados para missões. E nós precisamos nos preparar para essa grande colheita de almas que está por vir. Amém, irmãos? Então, preparar o caminho do Senhor é preparar pessoas. Essa é a missão de João Batista, e essa é a missão da igreja que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. Segundo ponto, o mensageiro. A missão nós vimos aqui no Evangelho de Lucas, o mensageiro nós vamos olhar no Evangelho de João. Vamos analisar como o próprio João Batista se define. João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 19. Eu gosto muito dessa passagem. Preste atenção aí na leitura junto comigo. João capítulo 1, versículo 19 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Olha só, eu gosto muito dessa narrativa aqui. Aqueles homens, sacerdotes e levitas, eles estão desesperados por uma resposta. Eles querem porque querem saber quem é João. E eles chegam até João e perguntam: quem é você, João? Você é Elias? João falou: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias. Ah, você é o profeta? Eu não sou o profeta. E aquelas pessoas parecem que começam a ficar incomodadas e desesperadas, e elas dizem: diga-nos então, qual é o testemunho que você tem a respeito de si mesmo? E eu quero que você grave essa pergunta. Quem é o mensageiro? Qual é o testemunho que o mensageiro tem a respeito de si mesmo? As pessoas estão implorando para que o mensageiro se defina. As pessoas estão explorando para que o mensageiro fale sobre ele. Essas pessoas estão falando para João: João, nos dá o seu currículo. Nos diga onde você estudou. Nos diga com quem você andou. Nos diga quais são os seus feitos, quem é você? Você precisa nos dar um parecer sobre quem é você. As pessoas estão perguntando ao mensageiro quem ele é e qual é o testemunho que ele tem de si mesmo. E qual é a resposta de João? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto: façam o caminho reto para o Senhor. Essa resposta de João, pelo menos para mim, ela é muito enigmática. Se você parar para pensar, gente, voz, como que alguém é uma voz? O que João está querendo dizer quando ele diz: eu sou a voz? Porque voz aí a voz em si mesma, ela não é nada. A voz, ela só é poderosa a depender daquilo que ela está falando.
Sabe o que João está fazendo aqui quando ele diz, eu sou a voz que clama no deserto? Ele está dizendo para aquelas pessoas, o importante não é quem eu sou. O importante é, a mensagem que eu carrego é importante. Vocês querem saber quem eu sou? Não interessa quem eu sou. Por que vocês querem saber a minha identidade? Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou a voz. Eu e a mensagem somos um. Eu não tenho identidade em mim mesmo. Como é que você fala sobre si mesmo? Eu não falo sobre mim mesmo. Eu sou apenas uma voz, eu sou apenas uma mensagem. Uma voz não tem vida em si mesmo. A voz é poderosa a partir daquele que a proclama. João Batista está dizendo para aqueles homens, parem de olhar para mim. E Jesus depois fala, o que vocês foram ver no deserto? O mensageiro não está chamando atenção para ele está apontando para a mensagem. A igreja que vai preparar o caminho para a volta de Jesus é uma igreja que não vai chamar atenção para si mesma, mas é uma igreja que vai apontar para a mensagem do evangelho. Eu sou uma voz, não importa quem eu sou. Preste atenção no que eu estou falando. Não tem problema você esquecer meu nome. Não esqueça a mensagem. Não interessa quem eu sou. O que interessa é a mensagem. É isso que João está dizendo. Ele está dizendo, eu e a mensagem somos um. Eu encarnei a mensagem. Eu não preciso nem falar. Olha para a minha vida. Eu sou a mensagem. Eu sou a voz. A minha vida fala. A minha vida dá testemunho daquilo que vocês precisam saber. É isso que João está falando aqui. Agora, no capítulo 3, aqui mesmo em João, ele se define também de uma outra forma. Vamos aqui no capítulo 3. Versículo 22. João capítulo 3, versículo 22. Nós vimos já a missão, nós estamos vendo agora o mensageiro. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? Essa é a segunda definição que João dá a ele mesmo. Ele se chama de amigo do noivo. E o contexto aqui é, os discípulos de João se aproximam dele e falam, João, temos um problema. Aquele outro mestre que batiza do outro lado do rio, ele está batizando e todas as pessoas estão seguindo ele. O problema que os discípulos de João estão levantando para João é o seguinte, você está perdendo seguidores, João. João, seu ministério está dando aquela baixa. Você ficou falando demais daquele cara, as pessoas agora estão seguindo ele. Você não vai fazer nada? Irmão, João olha para os discípulos dele e fala assim, vocês estão malucos? Vocês estão doidos?
A minha alegria se completa justamente nisso. A minha alegria se completa em perder meus seguidores para que eles sigam Jesus. João está dizendo, irmão, eu sou só o padrinho do casamento. Eu não posso chamar mais atenção que o noivo. Eu sou o amigo do noivo, eu preparo a noiva para se encontrar com ele. Você acha que eu quero a atenção da noiva para mim? Vocês estão malucos? A minha alegria se completa nisso. Eu quero perder seguidores para Jesus. O objetivo da minha missão, na verdade, era esse. Eu estou alegre, porque as pessoas não estão mais olhando para mim, estão olhando para Jesus. A alegria de João era diminuir, para que Jesus crescesse na vida dele. Irmãos, isso me parece muito um caminho contrário ao que as pessoas estão querendo e ambicionando. A nossa sociedade, ela é ensinada a ascender, ela é ensinada a crescer, ela é ensinada que nós temos que ter relevância, evidência, devemos ser conhecidos, devemos ser relevantes. Você começa a perder seguidores para um outro ministério, para uma outra pessoa. A pessoa que você discipulava, ela quer ser discipulada por uma outra pessoa e você fica ofendido com isso. Nós não estamos fazendo seguidores para nós mesmos, nós fazemos seguidores de Jesus. Você ficaria ofendido se o avivamento caísse na igreja do outro lado da rua e não aqui? Ou todos nós correríamos para lá, para provar do Espírito Santo? Você ficaria ofendido se algo que você sempre lutou, sempre batalhou, uma outra pessoa a receber e não você? João está dizendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A igreja que vai preparar o caminho para a volta de Jesus é uma igreja que vai sempre apontar para Jesus. Os reis nos seus palácios, os seus servos, eles eram eunucos. Eles tinham o seu órgão genital cortado, para eles nunca cobiçarem as esposas do rei. Isso era um amigo do rei antigamente. E sabe o que essa ilustração quer dizer? Nós nunca podemos ter os olhos da igreja voltados para nós mesmos. Nós nunca podemos fazer algo tentando chamar a atenção para nós mesmos. A noiva pertence ao noivo e não ao amigo do noivo. A igreja de Cristo não é nossa. As pessoas não nos pertencem. As pessoas pertencem a Jesus. As pessoas são de Deus, e o nosso trabalho como aqueles que vão preparar o caminho para a volta de Jesus, é conduzir essa igreja para que ela olhe para Jesus. Irmãos, fuja de pessoas que estão o tempo inteiro tentando atrair atenção para si mesmos e falando de si mesmos. Já viu aquele tipo de pessoa? A pessoa começa a dar um testemunho, falar de algo, aí a pessoa fala, não, mas eu também fiz isso. O caminho para preparar o caminho do Senhor é o caminho oposto ainda a isso. João Batista diz, eu não sou ninguém, eu sou uma voz, me esquece. Eu sou amigo do noivo, para de olhar para mim, olha para o noivo. Olha para Jesus, o noivo está chegando, não é para ficar olhando para mim, é para olhar para ele. Este é o mensageiro, alguém que aponta para quem é Jesus. Alguém que não está se importando com popularidade. É alguém que não... Eu admiro muito o Mike Bickle. Mike Bickle, ele fala o seguinte, ele prega, e aí ele disponibiliza o esboço dele, e ele fala assim, pessoal, pode pegar os meus esboços e pregar eles à vontade. Não precisa nem falar que é meu. Você tem esse coração? O coração que está voltado para a mensagem, e não para o mensageiro. O foco não é o mensageiro, o foco é a mensagem. Quanto mais pessoas estiverem falando a mensagem, pode copiar tudo que a gente faz. O importante é a mensagem correr. Eu lembro que Jesus, os discípulos aproximam de Jesus e falam, tem um pessoal ali pregando o evangelho e tal, e Jesus diz o seguinte, olha, deixa, o evangelho está sendo pregado.
se a motivação é correta deles ou não, mas a mensagem está correndo, está se espalhando. Este é o mensageiro. E o último ponto, qual é a mensagem? A missão nós vimos no Evangelho de Lucas, o mensageiro nós vimos aqui no Evangelho de João, e a mensagem nós vamos olhar um pouco aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Talvez este é o ponto que eu mais quero chamar a sua atenção. É o nosso ponto mais importante aqui. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que prepara o caminho para a volta de Jesus? Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víbora, quem lhes ensinou a fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. A mensagem de João, irmãos, nada mais era do que a mensagem do Evangelho. João estava pregando o Evangelho do reino. João estava pregando o Evangelho do reino. Os discípulos de Jesus, quando começaram o seu ministério, a Bíblia nos diz que eles estavam pregando o Evangelho do reino. O próprio Jesus pregava o Evangelho. Tem um texto que eu gosto muito, não sei se o Johnny mencionou ele, Mateus 24, 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. A mensagem que prepara a segunda vinda de Jesus é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho do reino. O que todas essas passagens que eu citei têm em comum? Os discípulos estavam pregando o Evangelho. Jesus, vivo, estava pregando o Evangelho. Mateus 24, 14 diz que o Evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações antes do fim. João estava pregando o Evangelho. O que todas essas passagens têm em comum? Todas essas passagens no Novo Testamento que falam sobre a pregação do Evangelho, elas aconteceram antes da morte e da ressurreição de Jesus. Está entendendo alguma coisa aqui? Sabe o que isso significa? A Bíblia diz que eles estavam pregando o Evangelho antes de Jesus morrer, antes de Jesus ressuscitar. Se eu perguntasse para você aqui o que é a mensagem do Evangelho, a primeira coisa que viria na sua mente é: Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Mas tanto os discípulos, quanto Jesus, quanto João Batista, em Mateus 24, diz o Evangelho do reino. Que Evangelho se Jesus não tinha morrido ainda? Ah, você pode pensar, eles estavam anunciando a morte de Jesus? Irmãos, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram desesperados, achando que tudo tinha acabado. Os discípulos não estavam esperando a morte de Jesus. Em Mateus 16, quando Jesus fala da morte dele, Pedro chama ele de canto e fala: Jesus, isso nunca vai te acontecer. A questão é, qual era este evangelho que eles estavam pregando? Nós achamos que o evangelho começa no Novo Testamento, irmão. O evangelho não começa no Novo Testamento. João Batista, ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Isso é um texto do Antigo Testamento. Vamos lá, eu quero te mostrar uma coisa, Isaías 40. Nós precisamos
entender qual era esse evangelho que eles estavam pregando. Porque eu tenho a impressão que a falta desse entendimento é que muitas vezes faz a igreja estar da forma como ela está. A gente precisa mergulhar nesse assunto de qual era o evangelho que os apóstolos, que os discípulos pregavam. Isaías 40, olha só, versículo 3: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor que fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a glória da humanidade é como as flores do campo. A relva murcha e a flor cai, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Preste atenção no versículo 9. Você que traz... O que está escrito aí na sua Bíblia? Sabe, a palavra aí é a palavra equivalente a evangelho. Você que anuncia, que traz o evangelho, que traz boas novas a quem? A Sião. Suba num alto monte. Você que traz boas novas, você que prega o evangelho a Jerusalém. Lembra, irmão? Era esta passagem que João Batista estava citando. João Batista meditou tanto em Isaías 40, que ele se tornou Isaías 40. Eu sou a voz. E o que a voz clama? Isso, o evangelho. Versículo 9 ainda: erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá. Qual é o conteúdo do evangelho? Aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, Ele vem com poder, com seu braço forte Ele governa, e a sua recompensa com Ele está, e o seu galardão o acompanha. Qual era a mensagem que João Batista estava pregando? O reino de Deus é chegado. João Batista estava pregando o apontamento para a segunda vinda de Jesus. João Batista estava falando sobre a vinda do reino de Deus. O que é isso aqui? O seu Deus reina, o seu Deus governa, Ele vem com poder, Ele traz recompensa. Quando é que Jesus vai trazer recompensa, irmão? Na segunda vinda. Mas você percebe que aqui está dizendo que isso é o evangelho? Isso aqui é a mensagem do evangelho. Vamos mais um texto. Isaías 52, a gente precisa dar uma acelerada aqui. Isaías 52, esse texto é muito famoso. Isaías 52, a moça que está interpretando precisa dar uma acelerada, né? Como se eu já não tivesse rápido, desculpa, irmã. Isaías 52, versículo 7, eu tenho certeza que você conhece esse texto. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quem já ouviu esse texto aqui? Esse texto está lá na parede do campo missionário, junta de missões. Todo o ministério de missões tem esse texto escrito, né? É o texto que as pessoas mandam para o missionário. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião... O que eles dizem? O seu Deus reina. Como são belos os pés dos que anunciam o evangelho. O seu Deus reina. A mensagem do evangelho. Isaías 61. Um outro texto muito famoso também sobre a mensagem do evangelho. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar
as boas novas, para pregar o evangelho aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, amém? Vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Irmãos, vocês estão entendendo aqui alguma coisa? O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho, anunciar o ano da bondade do nosso Deus, amém, irmãos? Vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Você percebe que aqui nós temos a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo? Anunciar o ano da bondade. Qual é o ano da bondade? O anúncio da cruz, perdão dos pecados. E o que é o dia da vingança? A segunda vinda de Jesus. Vai comigo em Lucas 4, porque o nosso Senhor Jesus usou esse texto. Lucas 4, versículo 18. Lucas 4,18 é o próprio Senhor Jesus falando aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20, então Ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se e na sinagoga todos olharam para ele e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Agora, irmão, se você prestou atenção aqui na leitura, você viu que tem alguma coisa errada aqui, né? Lá em Isaías 61 diz que o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, para falar do ano aceitável do Senhor, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus, quando lê Isaías 61, ele lê para anunciar o ano da bondade do Senhor. Pausa. Hoje se cumpriu esta palavra. Sabe por que ele não leu sobre o dia da vingança? Porque não era naquele momento o dia da vingança. Mas sabe o que eu fico visualizando na minha mente, irmãos? Que na segunda vinda de Jesus, ele vai voltar, ele vai pegar Isaías 61 de novo, vai abrir o rolo da Torá, vai ler o versículo inteiro e vai falar: e o dia da vingança do nosso Deus, vai fechar e vai dizer: hoje se cumpriu esta palavra. Agora o que eu quero mostrar para você é que o Evangelho é o anúncio da primeira e da segunda vinda de Jesus. Eu fiquei muito triste esses dias. Eu ouvi um irmão muito conhecido falando que nós deveríamos pregar somente a primeira vinda para os incrédulos. Isso não está mais longe da verdade. E aí, eu sei que o nosso tempo andou, mas eu só quero ler alguns textos para você e nós estamos encerrando. Para mostrar para você que o Evangelho que os discípulos pregavam anunciava a cruz e a segunda vinda. Vamos ler alguns exemplos. Atos capítulo 3. Pedro pregando o Evangelho. Atos capítulo 3, versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito pelos profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Isso aí é o quê? Primeira vinda. Atos 17, versículo 19 agora. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual foi designado. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos profetas. O que é isso? Segunda vinda. Atos capítulo 10. Pedro pregando na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo
36, se você quiser só ouvir aí, irmão, para eu ir mais rápido. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala do evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que acontece em toda a Judéia, começando na Galileia, depois que João pregou o batismo? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém. O mataram, suspendendo no madeiro, primeira vinda. Deus, porém, o ressuscitou no primeiro dia e fez ele ser visto por todo o povo, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Isso é o quê? Segunda vinda. Pedro está pregando a cruz, e Pedro está pregando esse que morreu e ressuscitou, é juiz de vivos e mortos, segunda vinda. Paulo, Atos 17. Atos 17, Paulo está pregando em Atenas, para incrédulos. No versículo 18, no final do versículo 18 diz: Paulo estava pregando o evangelho acerca de Jesus e da ressurreição. No versículo 30, no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena em todo lugar que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo, primeira e segunda vinda. E o último texto aqui ainda de Paulo, Atos 24. Paulo está pregando para Félix, o governador que estava encarcerando Paulo. No versículo 24 diz o seguinte: vários dias depois Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair, quando achar conveniente mandarei chamá-lo de volta. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para a mensagem do evangelho completo. E a mensagem do evangelho completo é uma mensagem que anuncia com muita ousadia que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, mas também é a mensagem que anuncia, e esse Jesus está voltando para julgar vivos e mortos. E se você não se arrepender, se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, você vai ficar de fora deste reino. Esta é a mensagem que vai preparar o caminho para a volta do Jesus, a boa e velha mensagem do evangelho. Agora nós precisamos nos voltar para a mensagem que a Bíblia diz que é o evangelho: a primeira e a segunda vinda de Jesus. E no final da vida de João Batista, lá em Mateus 11, João está na cadeia, e ele manda alguns mensageiros, seus discípulos, perguntarem para Jesus: és tu mesmo que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? João Batista está na cadeia, e ele começa a duvidar se Jesus era de fato o Messias ou não. E Jesus diz assim: olha, responda para João: bem-aventurado aqueles que não se escandalizarem por causa de mim. João Batista tinha a expectativa que Jesus iria tirá-lo da prisão. E como vocês conhecem a história, Jesus não tira João da prisão. João, ele morre decapitado ali na prisão. E Jesus diz: bem-aventurado os que não se escandalizarem por minha causa.
Bem-aventurado aqueles que não se ofenderem quando eu não agir da forma como você está esperando que eu haja. E da mesma forma que João Batista correu o risco de ficar ofendido com as ações de Jesus na primeira vinda, muitos de nós também corremos o risco de ficarmos ofendidos com as ações de Jesus na segunda vinda. Bem-aventurado, irmão, aquele que não se ofender quando Jesus abrir os selos. Nós estávamos cantando aqui, abra os selos, rompa o livro, mas você sabe o que isso significa? Juízo de Deus. O desenrolar do livro de Apocalipse. Jesus voltando para estabelecer o reino dele, para fazer justiça sobre a terra, para retribuir cada um segundo as suas obras, para julgar vivos e os mortos. A volta de Jesus é uma realidade, a volta de Jesus não é uma utopia. E nós estamos vivendo em dias sem precedentes na história. E nós precisamos clamar nos montes, nós precisamos gritar nas ruas, gritar nas nações: Jesus está voltando. Irmãos, o mundo é uma panela de pressão. Você entende? Tocou em Jerusalém, o mundo está frenético. Jesus está voltando. E existe uma urgência na pregação do Evangelho. Existe uma urgência no anúncio da cruz. E existe uma urgência também no anúncio do trono que está vindo sobre a terra. E bem-aventurado aquele que não se ofender por causa de Jesus. Nós precisamos, é tempo de nós voltarmos os nossos olhos para o retorno de Jesus. Para o Jesus do Apocalipse, para o Jesus que vai vir executar justiça sobre a terra, para o dia da vingança do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê esse coração apaixonado pela mensagem do Evangelho, apaixonado pela vinda de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.